Boa noite. Hoje nós estamos iniciando mais uma live do Núcleo de Tratamento de Cirurgia da Obesidade. Hoje será feita com o Dr. José Admisso, médico cirurgião, ou me desculpe, médico anestesista, diretor do Hospital Roberto Santos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre anestesia, sobre o risco que é a anestesia na cirurgia bariátrica, o risco da anestesia na pandemia que nós vivemos e, de uma forma geral, as dificuldades que ele enfrenta como gestor de um hospital. Queria apresentar a vocês o Dr. José Admisso, médico anestesista do Grupo CAIS, diretor do Hospital Roberto Santos, parceiro nosso há pelo menos 20 anos, né? Quase isso, quase isso. Quase isso. Uma parceria de pouco tempo. Zé, hoje na verdade, a parceria começou até por conta da anestesia para cirurgia bariátrica, né? Meu mestrado foi sobre cirurgia bariátrica, né? E a gente precisava levantar uns dados, os pacientes precisavam ser melhores triados, e aí a gente começou a fazer essa parceria justamente com a questão da parte científica, acadêmica, e o meu trabalho de mestrado foi justamente com os pacientes que eram atendidos no núcleo. Não que eu fiz nenhuma experiência não, mas a gente acompanhou durante um período os pacientes que eram operados pelo núcleo de vocês, doutor Ivaldo, Adriano, o Jorge, na época estava aqui em Salvador ainda, e aí começou essa parceria justamente com essa parte da obesidade. Então é sempre um tema que eu sempre gostei, né? E é um tema muito preocupante até para a gente conversar. Eu quero agradecer. Não é aqui em minha casa não, viu? Não é minha casa não, viu? Na verdade, a gente são os fogos que a gente encomendou para soltar na hora que você entrar, para a importância que você é. Porque você é uma pessoa que vai poder mostrar a evolução da cirurgia bariátrica. Como é que foi o início da anestesia, como é que eram os procedimentos, o que evoluiu. Você pegou toda essa evolução. Primeiro eu gostaria de agradecer você nesse ponto, né? Vale, pode dizer. Essa evolução que foi da cirurgia e da anestesia. Na época que nós começamos com a cirurgia bariátrica aberta. E aí tinha um tempo anestésico diferente, tinha um índice de complicação diferente, a agressividade, tanto da cirurgia e da anestesia, eram maiores. E como é que é hoje, Zé? Você fazendo um paralelo de 20 anos atrás, no início do século XXI, para esse um quarto do século, né? O que é que mudou na anestesia? Primeiro, eu até lhe interrompi, peço desculpa, mas é justamente porque é difícil as pessoas agradecerem esse convite, e até estar falando um pouquinho do pessoal do núcleo, né? Porque, assim, falar de anestesia as pessoas não gostam muito, não, porque as pessoas têm muito medo de anestesia, né? Isso é uma coisa muito frequente. Na verdade, o medo de anestesia, eu fico sempre brincando nas aulas, nas palestras, naqueles encontros multiprofissionais que a gente faz sempre uma vez por mês, que as pessoas têm medo da anestesia por conta do desconhecido, né? Desde a enfermeira entrou aqui, até é engraçado que ela sempre ajudou a gente justamente nessa parte do medo. O que eu vou dizer para vocês, para você nesses 20 anos praticamente fazendo anestesia para cirurgia bariátrica? Primeiro que teve uma evolução muito grande, viu, Léo? As pessoas têm medo de anestesia realmente no passado, até 1940, 1950, porque nossos pais e avós, a anestesia realmente era muito responsável, tinha uma mortalidade muito grande. Por quê? Porque a gente não entendia os fármacos, como os fármacos funcionavam, a gente não tinha monitores adequados e a gente não tinha o conhecimento da doença, das patologias que estavam associadas às patologias cirúrgicas. De praticamente 60, 70 anos para cá, a gente está em 2020, quase 70 anos, de 1950 para cá, onde a causa de mortalidade era muito grande com a anestesia, isso evoluiu muito. Isso, na verdade, assim, a gente hoje tem monitor para tudo. Eu fico brincando que até a gente consegue ver a atividade cerebral. Se a pessoa está anestesiada, que grau de profundidade a pessoa está anestesiada, que intensidade está essa anestesia. A gente tem como ver se o paciente está relaxado. A gente tem monitorização da ventilação, como é que estão as trocas de oxigênio, gás carbônico dessa pessoa. Então, a gente evoluiu muito nesses monitores. Os fármacos, que são as drogas, que são os anestésicos, evoluíram mais ainda.
Hoje as pessoas morriam de medo quando chegavam no centro cirúrgico. Ah, vai ter uma reação anafilática. Ah, vai ter uma questão, um risco muito grande de morrer por causa de um choque por conta da anestesia. Hoje as medicações que a gente utiliza em anestesia são muito parecidas com o que o próprio corpo humano produz. Então, isso diminuiu muito a possibilidade de alergia. E eu sempre fico brincando, 100% nenhum médico pode garantir, porque ele não é Deus nem mentiroso. Se alguém lhe garantir 100% de certeza, ele é um dos dois. Mas o que eu posso garantir é que as complicações relacionadas à anestesia diminuíram muito. Muito, 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 muito mesmo, por conta dessas questões todas. E tem uma coisa muito importante. Você tem vivenciado isso com a gente, que as coisas que mais modificou a medicina nos últimos tempos foi a gente trabalhar em equipe. Por exemplo, isso o núcleo saiu muito mais à frente no passado. Né? As pessoas, cada um tem uma experiência. O fisioterapeuta tem uma experiência, o endocrinologista tem uma experiência, o cirurgião tem uma experiência, e a gente compartilha a melhor experiência. É importante, a gente compartilha essa experiência para que a gente consiga o resultado. Né? Um paciente chega no centro cirúrgico hoje, tudo é checado, você bem sabe disso, material, qual vai ser a posição que ele vai ficar, qual vai ser o ambiente que ele vai ficar lá relacionado, e aí vai ficar nesse ponto em relação a isso tudo, né? E o que eu vou falar sobre cirurgia bariátrica, né? Que é o grande tchan da conversa da gente aqui nessa história toda. Cirurgia bariátrica, quando a gente pega para ver essas questões da cirurgia bariátrica, meteu muito medo. Há 20 anos atrás, só para as pessoas terem noção, a gente levava por volta de quase 8 horas para fazer um procedimento cirúrgico de uma cirurgia bariátrica. Morria de medo, porque a gente não conhecia 3 coisas importantes do paciente obeso. Primeiro, a gente não sabia como monitorizar esse paciente obeso, a gente não entendia como funcionava essa monitorização, a gente não sabia como posicionar, e vocês, cirurgiões, também estavam aprendendo a técnica para operar. Para vocês terem noção, a gente demorava esse tempo todo para fazer o procedimento, os pacientes ainda demoravam muito mais tempo ainda para acordar, a gente acabava encaminhando esses pacientes não para a sala de recuperação pós-anestésica, e sim para a sala de terapia intensiva. Hoje, para você ter noção, tem dia eu já fiz uma anestesia para você, é testemunha disso, eu fiz para você em 45 minutos. Né, demorou muito mais para a gente posicionar, colocar o paciente na posição, do que para você mesmo fazer o hábito cirúrgico. Então, a redução do tempo cirúrgico impactou em quê? Os pacientes acordam melhor, têm uma recuperação melhor, tem uma alta hospitalar precoce, porque também diminui bastante o número de complicações. As complicações antigamente estavam muito relacionadas com o tempo cirúrgico. Estavam muito relacionadas com a posição, com aquela forma de ser feito. E também tem um outro detalhe que você testemunha, que dessas evoluções todas, né, a gente está agora vivendo uma nova fase da cirurgia bariátrica, e você sempre esteve à frente nesse ponto, que é a possibilidade... até me perguntando tudo, viu? Eu ouvi a história. A conexão de Zé, sua conexão tá um pouco ruim, Zé. Não estou A minha tá conseguindo tranquila. ouvir direito. A minha tá tranquila. A minha tá tranquila aqui. A minha tá tranquila. Você estava me ouvindo bem e vendo bem? Bem. Ouvindo bem mesmo. E aí o que acontece? Uma das coisas que melhorou bastante também na cirurgia e também impactou na anestesia foi o modo como vocês operam hoje em dia. Antigamente as cirurgias eram cirurgias abertas. Essas cirurgias abertas tinham um corte, um corte grande, né? Então, um corte grande, e esse corte grande tinha que afastar as vistas para chegar lá para fazer a cirurgia em si. Hoje em dia faz tudo por vídeo, né? Então, isso também impactou em menor quantidade de procedimentos ou de complicações relacionadas ao tempo cirúrgico. Então, o tempo cirúrgico, isso é válido não só para a cirurgia bariátrica, para outros tipos de cirurgia. Por exemplo, uma anestesia de aorta, uma cirurgia plástica. Quanto menor o tempo cirúrgico, claro, feito com toda a segurança possível, você vai ter uma menor possibilidade de complicações. Né? Então, esse é o grande sentido das coisas, para passar de como é que ficam as coisas aí. Zé, você fala em tempo cirúrgico, é uma dúvida, é uma preocupação que as pessoas têm sempre. Quanto tempo dura a cirurgia, quanto tempo dura a anestesia? A tela fica me perguntando o tempo todo. Existe a diferença para o tempo da cirurgia para o paciente e o tempo de cirurgia para o acompanhante. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas consultas. Eu opero X tempo, a anestesia começa,
A anestesia acaba, o paciente vai para a recuperação anestésica. Uhum. Esse tempo entre início da anestesia, o final da anestesia e o tempo depois da recuperação. Como é feito isso? Quanto tempo em média? Qual a preocupação que quem está fora tem que ter? Essa é uma pergunta bem interessante que os pacientes perguntam também para a gente lá no consultório, na consulta pré-anestésica, né? Eu respondo isso, eu estava falando sobre minha namorada, que ela entrou aí no vídeo aqui, mas eu estava falando sobre ela, que ela fica me perguntando, e essa cirurgia demora quanto tempo? E tal coisa leva quanto tempo faz fazer as coisas? Uma das coisas que os pacientes têm que entender, que estão acompanhando a gente aqui agora, é que a anestesia é feita de acordo ao procedimento cirúrgico, vendo também as variáveis que são em relação às condições clínicas do paciente, né? Tem pacientes que a gente vai demorar muito mais tempo para monitorizar. É o paciente que tem uma diabetes mais descompensada, uma hipertensão. Então, a gente tem que pegar esses 3 fatores. Uma coisa muito interessante é que a anestesia sempre vai durar um pouco mais do que a cirurgia. Cada um tem uma que vocês chamam muito de variabilidade anatômica, então cada um tem um corpo diferente. Então lá, Leonardo pode fazer uma cirurgia de um paciente com IMC de 40 e ter uma dificuldade muito maior do que o que tem um IMC de 50, porque a forma como é que está o estômago, a forma como está o fígado cobrindo aquela parte lá para ele fazer o bypass pode ter um pouco mais de dificuldade. A anestesia dura o tempo que for da cirurgia. Só que para a gente começar, as pessoas ficam perguntando, mas a anestesia tem tempo programado? Não tem tempo programado. A gente faz uma indução, a gente coloca o paciente para dormir e depois vai fazendo aos poucos as medicações que a gente chama de manutenção para o paciente ficar lá o tempo todo anestesiado. Termina o procedimento, a gente desliga e aí o paciente acorda. Para ficar mais fácil, eu vou contar mais ou menos uma linha do tempo aqui para que as pessoas entendam como funciona mais ou menos um procedimento que não é só para cirurgia bariátrica. Claro, quando eu faço anestesia para você na urgência, faço anestesia para você em outros hospitais que a gente trabalha, mas a gente convive esse tempo todo e a linha do tempo é mais ou menos essa. Primeiro, todo paciente deve passar por uma consulta pré-anestésica. Essa consulta pré-anestésica é até um tópico que a gente pode comentar um pouco para cá. Chegou até o doutor Rafael, tá aí, cirurgião plástico, tá vendo? Você foi falar nele, ele entrou aí. E teve um que já lhe chamou de gênio. Dizendo que você esse é o elogio do português, elogio do português. Então, todo paciente tem que fazer uma consulta pré-anestésica. Essa consulta pré-anestésica é o momento que a gente conhece o paciente. Cada um de nós tem uma história clínica diferente. Tem um que tem hipertensão, tem um que tem diabetes, tem um que tem alergia à medicação, teve outro que teve uma experiência ruim com anestesia. Então, isso tudo a gente vai fazendo na consulta pré-anestésica. É na consulta pré-anestésica que a gente traça uma estratégia para fazer a melhor anestesia possível. A gente vê o que a gente faz, o que a gente escolhe para ser feito da técnica anestésica para colocar para o paciente. Aí as pessoas ficam achando, é ali que começa a anestesia? Sim. Porque é ali onde é que tem o primeiro contato entre o anestesista e o paciente, e a gente consegue fazer todas as nuances, todas as variáveis possíveis da anestesia. Explicar como é que funciona, como é que ele vai procurar no dia do hospital, informar sobre o jejum, as pessoas ficam perguntando para a gente do jejum, como é esse jejum, por que tem que ficar para o jejum, tem que ficar assim, porque você vai estar anestesiado, então tem um risco de você vomitar e broncoaspirar, é por isso que a gente pede todo paciente que vá em jejum. Depois da consulta pré-anestésica, as pessoas vão para o hospital. Geralmente, a consulta pré-anestésica é feita no consultório. No consultório, geralmente de 30 dias até 48 horas antes do procedimento. Alguns pacientes, às vezes, não conseguem, né? O núcleo hoje cresceu de uma forma muito grande, então vocês operam pacientes até de outros estados, como já tive a oportunidade de fazer um de Sergipe uma vez. Lembro dele porque ele era super engraçado, mas mesmo assim a gente consegue fazer 100% das consultas pré-anestésicas. Depois da consulta pré-anestésica, vocês vão ser encaminhados ao centro cirúrgico. A enfermeira Deise estava aqui há pouco tempo, né? Quem recepciona a gente lá no Hospital Santa Amaro. O paciente é recebido pela enfermagem, pela equipe multiprofissional que está lá dentro, e a gente começa a fazer anestesia quando? Coloca eletrodos e monitores no corpo todo, então a gente vai ver ritmo cardíaco, pressão, oxigenação, tudo isso a gente faz, e depois a gente pega um acesso venoso. Não tem como fazer anestesia se não pegar um acesso venoso. Porque é através dessa veia que a gente vai fazer a injeção de anestésicos, de antibióticos, de anti-inflamatório, porque as pessoas ficam achando, só vai pegar a veia para injetar o anestésico. Não, essa veia vai servir também para depois para lá. E aí a gente chama de um momento inicial da anestesia de indução.
A gente induz ao sono, a gente injeta uma medicação para dormir, que são os hipnóticos. O mais famoso é o Propofol, por conta do Michael Jackson. Depois a gente injeta os opioides, que são medicações para controle da dor. Todo ato cirúrgico pode promover dor, mas você não vai sentir dor porque a gente injeta essas medicações. E injeta também os relaxantes musculares, que são medicações para que os pacientes não mexam quando estão anestesiados. E depois disso tudo, a gente procede à intubação traqueal. A gente coloca um tubo na garganta das pessoas. Aí vem uma outra pergunta. Eu vou lembrar desse tubo? Não. Eu já fui... Não só essa, tem outra pergunta também. Se eu vou lembrar e se eu vou acordar, já que eu estou usando a droga que Michael Jackson usou e acabou vindo a falecer, que é o Propofol, eu vou dormir, não vou acordar? Quanto tempo vai durar isso? Pronto. Depois disso aí, o que acontece? Só para as pessoas entenderem, Michael Jackson, Propofol é uma droga extremamente segura. O que matou Michael Jackson, no fim das contas, foi ele não ter assistência de um anestesiologista ou de um médico habilitado. Ele provavelmente fez uma depressão respiratória, né, pelo uso de Propofol, e o colega que lá era cardiologista, não estou dizendo a especialidade, não deu o socorro no tempo adequado. Então, essa é a questão em relação ao Propofol, que é a medicação segura. Depois que a gente faz essa indução com esses anestésicos e faz a intubação, a gente conecta vocês nos aparelhos lá para ficar ventilando e continua ofertando o anestésico. Então, durante todo o ato anestésico, né, eu fico brincando que minha filha pequena falou assim, papai, ela tinha 4 anos de idade, Léo, isso é bem marcante, que você também tem filhos, né, tem neto, tem cachorro, todo mundo de vez em quando lhe faz algumas perguntas existenciais, né? E já foi operado, né? No caso, eu já fui operado. Então, aí, minha filha, com 4 anos de idade, resolveu falar assim, papai, você acorda cedo todo dia, você sai de casa cedo e volta sempre tarde. O que você faz todo dia? Como é que eu vou explicar para minha filha de 4 anos que eu sou anestesista? Eu não posso dizer que eu injeto drogas, né? Aí vai pensar que eu estou na outra coisa. Eu não posso dizer que eu sou um médico e dou injeção, porque ela vai pensar que eu podia ser um médico traumático. Ela morria de medo de vacina. Então eu disse para ela da seguinte forma, olha minha filha, eu coloco as pessoas para dormir, né? Eu coloco, na verdade, eu vou lá e coloco as pessoas para dormir. Ela falou assim, então você conta história? Eu disse, não, eu não conto história. Eu faço as medicações para dormir. Porque uma das coisas muito importantes é que a gente, na verdade, da anestesia, as pessoas ficam perguntando se eu faço anestesia e desapareço, se eu sumo, né? Se eu fico, na verdade, o tempo todo. O anestesista, ele fica o tempo todo na sala com o paciente. Né? Por que a gente fica o tempo todo na sala pelo paciente? Porque a gente fica, na verdade, monitorizando, e você bem sabe disso, existem vários momentos da cirurgia. Tem momentos que você vai pinçar o estômago, tem momentos que você vai pinçar o intestino, tem momentos que você precisa que eu passe uma sonda para ajudar o procedimento para você. Então, o anestesista fica o tempo todo ali. O procedimento cirúrgico, você, na verdade, é feito por videolaparoscopia, que é você injeta um gás, que é o gás carbônico, consegue criar um campo, chega lá nas estruturas para serem feitas. O que acontece lá no fim das contas é que a gente, na verdade, depois de injetar esse gás, você precisa ter a melhor condição possível para operar. Então, esse é o papel da anestesia, é para que ele dê as condições de operar que o paciente não fique em dor. Por isso que a gente fica o tempo todo monitorizando os pacientes. Depois que acaba isso... Fale. Aí a gente vai lhe perguntar, se você quer que eu não sinta dor e eu tenho medo de dormir e não acordar, por que a anestesia não é feita na coluna? Aí é que tá. Aí é aquela frase que eu sempre falo nas aulas, que você fica dando risada, que a anestesia tem que ser algo confortável, seguro e confortável. Não tem como separar os dois, não é isso? Não tem como a gente fazer algo seguro e confortável com um bloqueio espinhal, que seria uma hack ou uma peridural. Não tem. Não existe essa possibilidade. Não tem mesmo. Então, o que acontece no fim das contas? Esses bloqueios espinhais são anestesias fantásticas. Para quê? Para cirurgias do membro inferior, cirurgias ortopédicas, cirurgias de varizes, cirurgias ginecológicas, cirurgias oncológicas. Isso aí tudo você pode ser feito de uma forma muito tranquila. Entendeu? Mas o que acontece? Para o caso da cirurgia bariátrica, não tem como ser feito. Não tem como ser feito. Que é uma coisa que você falou antes, pela necessidade da injeção de gás dentro do abdômen, que você teria uma dificuldade, uma restrição maior na ventilação, na ventilação espontânea, no respirar. Isso. O que acontece?
O Pode ir, paciente pode que ir. vai para uma cirurgia laparoscópica, ele precisa Uhum. de transformar a cavidade abdominal numa cavidade que é virtual numa cavidade real. E para Isso. transformar essa cavidade real, necessita desse gás carbônico que distende e vai comprimir os pulmões. É para isso que vem a anestesia, que normalmente é a anestesia geral, com intubação orotraqueal, para poder fazer com que os pulmões se expandam. Isso. Tem um E se detalhe o seguinte, pergunta, o eu queria só dar abdômen superior. Olha. um alô para a Gilmar, que mandou um abraço para você, e para a Deise, que toda Hum, hora para aí e fala. Dizer que parte da hum, demora da cirurgia é em decorrência de uhum. Deise, que não manda buscar os pacientes. Não, ela É, ajuda e, bastante, a, ajuda a, bastante. e a medicação pré-anestésica que ela estava falando, de você tomar uma medicação antes da anestesia para subir já com meio apagado, meio dormindo. Foi uma pergunta que a paciente fez. Por que não fazer isso? Ó, ela colocou até assim, então a gente falou sobre por que anestesia geral, entendeu? Tem anestesia geral, na verdade, é porque é o que eu sempre falo, é uma cirurgia do abdômen superior. Para a gente fazer um bloqueio espinhal ou como um hack na peridural, tinha que fazer uma dose muito alta e o risco-benefício não valeria a pena. Como a gente quer algo seguro e confortável, a hack anestesia ou a peridural para cirurgia de septação gástrica, cirurgia bariátrica, não serve, não é segura, não é confortável. Essa questão do que estavam perguntando para a gente aqui, ó, fizeram uma pergunta para a gente interessante sobre, sobre a medicação pré-anestésica, né? A medicação pré-anestésica, porque acho que você também acabou confirmando aqui, Deise falou que em alguns casos pode passar, é uma medicação que a gente utiliza para pacientes bem ansiosos. Então, às vezes, aquele paciente que já está reclamando, que tem um medo, que tem uma fobia muito grande, a gente faz. Só que nem todo paciente ele pode tomar essa medicação pré-anestésica. Eu vou dar um exemplo para você. A obesidade está muito relacionada com a apneia do sono. E essas medicações que a gente coloca, elas podem piorar a apneia do sono. Então é por isso que a gente não passa para todo mundo. Mas tem algumas pessoas que a gente percebe que o nível de ansiedade está muito grande e a gente resolve fazer essas medicações pré-anestésicas geralmente no próprio hospital, 60 minutos antes, para que seja feita dessa forma possível. Separaram até aqui as duas perguntas que perguntaram para a gente. Quais são essas drogas que colocam para medicação pré-anestésica? Geralmente eu coloco a medicação com um hipnótico mais leve, para que a pessoa fique mais relaxada. Não é que a pessoa vai chegar lá dormindo. Ela não vai ter as lembranças 100% do que acontece para lá. Né? Então, essas medicações que a gente coloca. No caso de cirurgia bariátrica, como tem muita obesidade relacionada com a apneia do sono, a gente acaba não fazendo para todos os pacientes. Você falou em apneia do sono. Uhum. Tem uma grande porção dos pacientes, uma grande parcela dos pacientes que tem apneia do sono e apneia do sono grave. Qual a importância na anestesia do preparo pré-operatório, do uso do CPAP nesses pacientes? O que é que vai melhorar para a anestesia? Qual o risco diminui para você? Qual o risco de ir para UTI, risco de maior tempo de intubação? Esse preparo do paciente com apneia do sono, usando o CPAP, vai melhorar? Léo, olha só, eu fiz o trabalho do mestrado, na época eu reacompanhei 250 pacientes que foram operados por vocês. Eu encontrei esses 250 pacientes 2 anos depois. E uma das coisas que eu perguntava para ele era muito relacionado com a qualidade de vida pós-cirurgia. Obesidade hoje, fico brincando até com meus filhos, com as pessoas mais próximas, é muito pior do que a pandemia do coronavírus. Né? Tanto porque eu digo que é isso, porque assim, a pandemia do coronavírus, daqui uns 3 meses, a gente já deve ter alguma luz sobre a vacina. Com a vacina, a gente vai ter imunidade e vai estar resolvida a questão. Obesidade, não. Obesidade é um dos maiores problemas que a gente tem, inclusive socioeconômico. O paciente obeso, ele consome mais o recurso de saúde, ele se afasta mais do trabalho, ele tem mais problemas relacionais, ele tem várias outras comorbidades que estão associadas à diminuição da expectativa de vida. Eu fico falando até para as pessoas num tom mais alarmante, que recentemente o FDA mandou uma nota, o FDA, é o Food and Drugs Administration, é o maior centro, na verdade, americano, é a nossa referência lá, ele colocou uma nota mostrando que já é o segundo ano consecutivo nos Estados Unidos da América que não tinha uma guerra e eles diminuíram a expectativa de vida. E eles colocam de uma forma muito direta que esse motivo é por conta da obesidade.
E isso, o que acontece com a obesidade? Eu estou falando desse temor todo, que Só uma para das coisas... acrescentar a sua É, fala, no sim. Brasil, o ano passado, o ano de 2018, 2019, morreram 170 mil pessoas em decorrência da obesidade. Isso sem a gente levar em consideração doenças associadas à obesidade, como infarto agudo do miocárdio, obesidade e diabetes, obesidade e AVC. 170 mil pessoas morreram de obesidade. É um número É, extremamente alto. É por isso que é, vem, isso, isso que isso é um número corrobora que é um com o número que FDA. com certeza, você vê que assim, uma nação da gente que tem subdesenvolvimento passa por esses apertos aqui tudo. E dessas complicações que a obesidade causa, tem uma que me causa muita preocupação que chama apneia do sono. A apneia do sono, a gente não sabe quem nasce primeiro. Se a apneia do sono leva à obesidade ou se a obesidade leva à apneia do sono. Não sei dizer. Se você me perguntar quem conseguir fechar esse mecanismo, provavelmente vai ser um dos prêmios Nobel. Porque não se tem como fechar por enquanto ainda, não sabe qual é a razão de como foi feito, que é assim. O que a gente pode dizer? Essa apneia do sono, na verdade, é uma obstrução das vias aéreas superiores, as pessoas roncam mais, e esse roncar faz com que as pessoas não entrem em sono profundo. Não entrar em sono profundo, eles têm uma diminuição da qualidade de vida deles. Por quê? Porque quando você não entra em sono profundo, você libera mais hormônios estressantes, então aumenta a sua glicemia, aumenta a quantidade de gordura, aumenta a quantidade de gordura corporal, aumenta você fica ali, como é que a gente chama? Eu fico brincando dizendo que obesidade é uma doença inflamatória. Então, com a apneia do sono, você ainda aumenta muito mais essa possibilidade de inflamação relacionada com a obesidade. Uma das formas milagrosas, eu tenho um exemplo até na minha família aqui, que é meu pai. Meu pai, ele se queixava muito da qualidade de vida do dia seguinte dele, ele ficava reclamando, tinha um apetite exacerbado durante a manhã, tinha um comportamento, às vezes, muito até, não digo agressivo, mas ele ficava um pouco mais reativo durante o dia, e a gente constatou que ele tinha apneia do sono, ele roncava bastante, ele tinha interrupção dessa respiração do tempo todo e resolveu usar o CPAP. Os pacientes obesos, eles têm um alto grau de apneia do sono. Não estou dizendo que todo paciente obeso vai ter apneia do sono, mas eu estou dizendo que a chance maior de ter síndrome da apneia do sono no paciente obeso é muito maior do que na população que tem o IMC normal. E esses pacientes que já estão em uso do CPAP, eles devem continuar usando. Vocês do núcleo foram vanguardistas, porque antes dessas discussões todas, o exame de padrão ouro mundial é o exame que a gente chama de polissonografia. Vocês, muito antes desses exames ser considerado padrão ouro, já preconizavam a realização desse exame, inclusive como a parte anestésica. Por que isso para a gente da anestesia é muito importante? O paciente que tem apneia do sono, ele pode fazer uma obstrução também durante a anestesia, no pós-operatório. Então é bom que leve, que faça o CPAP dele. A gente utiliza drogas cada vez mais confortáveis, mais seguras, né, da forma de passar por lá, mas mesmo assim é bom que ele leve o CPAP, porque ele tem uma recuperação melhor, ele tem uma qualidade de sono melhor, ele tem um acompanhamento no pós-operatório muito melhor quando faz isso aqui. A apneia do sono é um dos maiores ganhos que as pessoas, quando perdem peso, eles conseguem dormir melhor, eles têm um humor matinal melhor, eles conseguem aderir melhor à dieta, porque eles não têm esse estresse metabólico. Estou falando de uma forma genérica aqui, porque tem várias outras pessoas nos assistindo, mas é só para as pessoas entenderem. E a apneia do sono é um dos piores legados que a obesidade oferece, junto com hipertensão e junto com diabetes. Zé, sou uma pessoa que eu tenho apneia grave do sono. E eu uso CPAP. E uma recomendação que a gente faz também que, mesmo após o fim da cirurgia, o fim da anestesia, que leva o CPAP, que vai fazer o CPAP, vai usar o CPAP na sala de recuperação anestésica, vai usar o aparelho de CPAP no quarto. Isso é necessário. Dentro da... E o que é dificuldades? A apneia do sono é uma dificuldade para o anestesista. As variações anatômicas, quais as variações anatômicas que dificultam mais para você anestesiar? Na garganta, na boca, uso de prótese dentária. As pessoas ficam, a gente está falando sobre dificuldades do paciente obeso, ou graças a Deus a gente tem vencido muitas dessas dificuldades para fazer anestesia para o paciente obeso. Por quê? Vocês por ano operam mais de 1.000 pacientes, então a gente aprendeu muito nesses 10, 15 anos convivendo junto com esses pacientes de como fazer a melhor técnica anestésica possível.
Esses pacientes que têm apneia do sono grave, a gente pode ter uma dificuldade maior de realizar a intubação. Mas dentro do centro cirúrgico, a gente tem instrumentos que quando a gente detecta que o paciente tem uma apneia do sono grave, associada a algumas alterações anatômicas que a gente descobre durante a consulta pré-anestésica, a gente já disponibiliza esses equipamentos para que façam intubação segura. Hoje é muito raro, viu, Léo, para dizer assim, com toda a sinceridade, com consulta pré-anestésica, com broncoscópio, que é esse instrumento que a gente coloca lá no centro cirúrgico, de a gente não conseguir intubar ou nem ventilar um paciente durante o ato anestésico. Mas o paciente com apneia do sono, a gente tem que ter muita preocupação justamente no pós-operatório. Toda a medicação anestésica ela é uma depressora, pode deprimir tanto o sistema nervoso central por conta da respiração, como bloquear os receptores para a respiração, e a gente precisa colocar, e esse paciente da apneia tem capacidade maior, porque a língua cai, a patência, que é o calibre das vias aéreas dele, é completamente diferente dos outros, então você acaba configurando, não tendo essa qualidade toda no pós-operatório. Mas aí, eu sempre fico brincando, se você tem apneia do sono, tem indicação de fazer a cirurgia, faça. Porque na minha pesquisa que eu fiz naquele período, há 12 anos atrás, o maior legado foi justamente a qualidade de vida e a diminuição dos scores de apneia do sono. As pessoas perguntam muito para mim, mas esse exame não corre, lá esse exame é muito ruim de fazer, porque a polissonografia, que é o exame ouro, a pessoa tem que colocar uns eletrodos na cabeça, e aí você, na verdade, vai acompanhando como é que está o ritmo lá, como é que está a parte da respiração. Então, fica muito nesse ponto para que faça justamente essa questão da monitorização se tem pausa respiratória, se tem uma hipoxemia, que é a falta de oxigênio durante a respiração. Zé, eu vou deixar duas questões para você já desenvolver. A primeira é a seguinte. Tem um exame que a gente fazia antigamente, que era a hemogasimetria arterial. E a gente ainda vê algumas pessoas, alguns grupos continuam fazendo. Qual a real necessidade para você, anestesista? E a segunda seria, quais as medicações que eu devo parar de usar antes da anestesia e quais eu posso continuar usando? Eu sou diabético, sou hipertenso, tenho um problema de asma. Aí eu uso um hipoglicemiante, uso um antihipertensivo e uso um broncodilatador. Eu vou parar o que dessas medicações? Pronto. Deixa eu só a gente falar sobre gasometria, né? A monitorização melhorou muito, viu, Léo? Antigamente a gente fazia gasometria porque a gente não tinha um capnógrafo. Capnógrafo é um aparelho que as pessoas não entendem, que faz a monitorização do gás carbônico exalado durante a anestesia. Hoje a gente tem esses monitores cada vez mais precisos. Esses monitores, eles dão a possibilidade de fazer para a gente não só o CO2, mas também, tem algum eco, acho que é o meu ou o seu, não só o CO2, mas também o próprio anestésico que a gente oferece lá no procedimento lá. Então, assim, hemogasometria, em alguns casos, é muito indicado. É um paciente que está desaturando, é um paciente que está com uma retenção de CO2 durante o capnógrafo. Então, a gente solicita justamente essa mensuração para que seja feita justamente nesse ponto lá da gasometria. Mas não tem necessidade de ser feito o tempo todo, né? Porque é um exame muito invasivo. A gente tem que fazer uma punção numa artéria e colher o sangue. Não é aqui em casa não, viu? De colher o sangue. Esse é Ricardo. Ricardo é o vereador da cidade dele, Baixa Grande, ele entrou aqui. Então, assim, não tem essa necessidade de fazer a gasometria, porque essa gasometria é um exame invasivo. Claro, tem alguns pacientes que a gente quiser seriar, ou um paciente que a gente está na dúvida se está tendo uma retenção de CO2, ou se a oxigenação não está adequada, a gente pode ser feito. Sobre essa questão no intraoperatório, não no intraoperatório. Eu estou falando no pré-operatório. No pré-operatório, hoje é bem discutível isso aqui. E eu vou lhe dizer por que é bem discutível. Né? Porque, no fim das contas, a cirurgia bariátrica, você sabe que você é um dos incentivadores desse, você mesmo fala para mim, que a gente hoje já tem a possibilidade de fazer até cirurgia quase que ambulatorial, septação gástrica. O paciente se internasse às 6 da manhã, às 11 horas da noite, seria um procedimento ambulatorial. Eu não vejo tanta necessidade como exame pré-operatório da hemogasometria, não.
né? Eu já acho que isso é uma evolução que vai chegando com o tempo. Por exemplo, raio-x de tórax. Eu peço um raio-x de tórax no paciente obeso para ver como é que está a parte da função pulmonar, para ver como é que estão as coisas funcionando, mas é outro exame que a gente já sabe que o valor preditivo, se não tiver nenhuma história associada, né? Por exemplo, o paciente asmático, ele precisa fazer uma hemogasometria para a gente ver como é que estão os parâmetros dele de oxigenação. Mas eu não vejo essa necessidade tão intensa mais hoje em dia. Primeiro porque vocês diminuíram muito o tempo cirúrgico. E isso diminuiu muitas complicações pulmonares. Então não tem essa grande necessidade. E você tem exames hoje minimamente invasivos, por exemplo, um exame muito bom para pré-operatório de pacientes obesos é justamente a espirometria. Espirometria eu consigo ver os volumes pulmonares dos pacientes e consigo trabalhar com aqueles volumes para que faça da melhor forma possível. Agora, claro, um paciente que possa ter uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um paciente que seja asmático, talvez seja interessante eu solicitar uma gasometria apenas para nortear caso tenha alguma dificuldade lá dentro. Mas eu, particularmente, eu já não peço mais a quase nenhum paciente, né? Porque vocês estão pegando cada vez mais rápido e cada vez mais seguro, então não tem essa necessidade toda de eu pedir isso aqui. Sobre as medicações, que foi o tema que você tocou no ponto... Eu vou acrescentar só nessas medicações o AS. Da UAS? Então, vamos... vamos só para a gente conversar em relação desse ponto aqui, para as pessoas entenderem o seguinte. É durante a consulta pré-anestésica que a gente conversa muito em relação às medicações que a gente vai suspender ou as medicações as medicações que a gente precisa manter. Então, o que acontece muito com as medicações pré-anestésicas nesse ponto? Existem medicações que a gente precisa suspender. Hoje a gente suspende cada vez menos essas medicações. Por que a gente suspende cada vez menos essas medicações? Porque as medicações também, os antihipertensivos, os antidiabéticos, se tornaram cada vez mais seguros. Quais são as medicações que a gente geralmente suspende? Geralmente a gente suspende as medicações que podem ter alguma interação ou com o anestésico, ou que a gente tem alguma dificuldade depois no manejo no pós-operatório. Então, por exemplo, a gente suspende a metformina para a cirurgia, a gente suspende geralmente com 24 horas antes, porque a metformina, só para as pessoas entenderem, é um antidiabético oral. Porque a metformina pode causar uma acidose metabólica, então a gente suspende a metformina. Uma coisa é o AS, né? Por exemplo, o AS é uma das coisas que, para um paciente que não tem stent, para o paciente que está tomando por algum motivo, às vezes um passado de AVC, ou então porque o cardiologista passou, a gente pede para suspender o AS. O AS é um antiagregante plaquetário, ele diminui a função das plaquetas. Entendeu? Então, você tinha saído Da tela aí, eu fui buscar o carregador. Já que a gente ainda tem 20 minutos, né? Então, eu vou buscar aqui o carregador. Eu pensei que fosse eu, que da última vez o Arivaldo reclamou comigo, dizendo que minha conexão estava uma porcaria, que eu tinha que trocar. Eu já falei, já troquei a conexão, já troquei a empresa. Não sou eu mais. Então, essa escolha de suspender as medicações, por exemplo, o AS é uma medicação que a gente suspende desde que o paciente não tem stent, né? Então, stent são dispositivos que as pessoas têm ou na coronária, ou na carótida, ou dentro do cérebro, ou então em artérias periféricas, então a gente pede para não suspender esses casos que tem a chance de obstruir stent. Mas, geralmente, a gente pede para suspender. As outras medicações, quase todas a gente mantém, os antihipertensivos, broncodilatadores, as outras medicações, quase todas a gente mantém, porque a interrupção, a medicação, então, alguém já sabe que meu aniversário é amanhã, ó. Eu estou esperando o convite para a festa, né? Agora, na pandemia, tem que ser assim, ó. Amanhã é o dia que você está no HTL, né? Exatamente, de manhã. De manhã eu estou logo lá. Então, assim, essas medicações a gente passa muito na consulta pré-anestésica para escolher de quem vai suspender, quem não vai suspender, passa muito por lá. Que tem cada caso um caso. Agora, geralmente são essas mais frequentes que a gente suspende. Os antiagregantes, os anticoagulantes, os antidiabéticos orais, essa que a gente fica nesse ponto para cá.
Zé, Ó, você teve tá uma dando bem pergunta, elogiado uma aí, tá vendo? preocupação da pessoa que tem Uhum. asma. Uhum. Eu Asma posso também falar eu isso me por você preocupo também, bastante. né? Nosso futuro, Né? o paciente que tem asma, o paciente que tem Hum, asma, é importante fazer uma nebulização antes de ir para o centro cirúrgico, não precisa, hum. precisa voltar a um pneumologista para ter uma orientação. O que é importante para você? Qual o parâmetro para você nesse paciente asmático? Paciente asmático é o paciente que eu tenho uma atenção um pouco maior do que os habituais. Asma melhorou muito o tratamento. Hoje existem várias medicações. Asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. Então, hoje tem diversas formas de tratamento. Só que tem algumas pessoas que têm crise de broncoespasmo, que é a falta de ar, mais frequente do que as outras. E isso, essa crise é que preocupa muito a gente. Já o paciente asmático, me preocupa muito o manejo desse paciente, porque a via aérea, onde eu vou manipular, onde eu vou colocar um tubo, onde eu vou fazer a manipulação, ela é muito reativa. Essa é a questão que a gente fica muito preocupado em relação com o paciente asmático. Só que o que acontece no fim das contas? Esse paciente asmático, por incrível que pareça, Léo, eles são muito bem acompanhados pelo pneumologista, porque a sensação de falta de ar não é uma sensação muito confortável. Então, geralmente, eles procuram muito bem o médico deles para que tenha um acompanhamento. Geralmente, o paciente asmático, a gente faz 3 perguntas na consulta pré-anestésica. Primeiro, você está indo com regularidade a seu pneumologista? Se responde sim, a gente pergunta logo. Depois a pergunta, qual foi a última crise sua? Para saber se o tratamento proposto pelo pneumologista está sendo aceito pelo paciente, se o paciente tem feito de melhor forma possível. Porque isso também conta para a gente. E a terceira pergunta é, qual é a intensidade dessa sua falta de ar? Porque tem gente que tem broncoespasmo leve, tem gente que tem broncoespasmo mais intenso. No fim das contas, a gente tem um cuidado muito grande com as asmático, porque a gente manipula essa parte da via aérea, mas a gente faz medicações também lá dentro no intraoperatório. Pode fazer o broncodilatador, pode fazer nebulização no CRPA, a gente faz medicações venosas também que estabiliza essa parte toda em relação à parte do asmático, para que fique lá tranquilo. A combinação terrível é quando é asmático e tabagista. Aí é terrível, né? E Graças a tem, Deus, e tem a apneia do sono. e tem a apneia do sono ainda obeso. Aí soma todos os fatores ruins para a gente trabalhar. Graças a Deus, isso tem diminuído muito, principalmente o tabagismo. Né? Você tem visto, a gente, como você falou, nós temos praticamente 20 anos trabalhando junto com você com anestesia e mudou alguns parâmetros. Quais os parâmetros que você indica ou manda o paciente no pós-operatório, no ato pós-anestésico para a UTI? Essa pergunta das perguntas mais. Ó, só perde para aquela pergunta que depois a gente pergunta, porque você sempre É porque sabe eu que eu aprendi falo. eu li sua cartilha antes, assisti suas aulas antes e Ah, lembrei para perguntar. essa é uma das perguntas mais frequentes na consulta pré-anestésica. Vou para a UTI? Que hora vai ser? Como é que vai ser essas coisas na UTI? Vou ficar quantos dias na UTI? Antigamente a gente mandava 100% dos pacientes para a UTI. 100%. Porque a cirurgia demorava 9 horas, para a gente fazer a anestesia era 2 horas, os pacientes tinham IMC, você bem testemunha, de 50, 60, tem alguns casos até de 65, então eram pacientes super, super, super obesos, e a gente tinha que realmente mandar a fazer o pós-operatório na UTI para um melhor acompanhamento. Não que ele não seja bem acompanhado no CRPA, que ele não seja bem acompanhado na enfermaria. Hoje em dia, o que aconteceu? Primeiro, vocês diminuíram bastante o tempo cirúrgico. Você hoje chega a ser inacreditável, vocês operam hoje em 45 minutos, 40 minutos. E isso diminuiu muito a possibilidade de ter complicações respiratórias, de ter trombose, de ter outros eventos adversos no pós-operatório. Então, o que acontece com isso? Hoje a gente manda muito pouco, isso é uma das maiores evoluções para a UTI. E quanto mais precoce o paciente anda, quanto mais precoce ele volta às suas atividades, ele consegue ter uma alta hospitalar muito mais cedo, muito mais tranquila. Então, assim, hoje é muito raro. Olha, tem muito tempo, viu, Léo, que eu mandei algum paciente para UTI, muito tempo. Porque melhorou bastante o acompanhamento. E os pacientes que depois ficam lá no CRPA, vocês veem que, primeiro, já diminuiu também o número de IMC. Hoje vocês operam IMC mais por volta de 35, 30, 38, entendeu? Então são IMCs menores. O tempo diminuiu bastante, então a gente não manda para a UTI porque não tem essa necessidade, né? E aí é feito todo aquele acompanhamento que a gente sempre fala.
As pessoas ficam perguntando, vem cá, a anestesia acaba quando sai da sala cirúrgica? Não. A gente faz medicação para dor, faz o antiemético, faz o anti-inflamatório, faz tudo o que for possível para que você já corre no CRPA, que depois, quando você chegar no quarto, você já começa a deambular devagarzinho, depois é ofertado o alimento, e aí consegue receber alta, às vezes até com 30 horas, 24 horas, para esse ponto para cá. Né? Então, Na hoje a gente manda verdade, muito pouco para o o anestesista ele não sai da cirurgia, ele fica no notebook dele fazendo investimento. É o maior grupo de investidores na bolsa, é o anestesista. Essa parte eu não conheço não, eu não sei não, viu? Entendeu? Essa parte aí deve ser alguns colegas meus ricos aí, mas eu Outra não... preocupação que é uma preocupação é da dor. Os pacientes às vezes questionam, doutor, durante a cirurgia eu tive um conhecido que sentiu dor, que acordou durante a cirurgia, ouviu se falar, teve dor. E a que ponto isso é possível, que não é possível? A dor depois do pós-operatório, logo depois, o que, é que o anestesista faz para não sentir dor, para o paciente não ter essa memória de dor na cirurgia também? Essa questão da dor, essa é a pergunta mais frequente da minha namorada, né? Que ela fica perguntando, eu vou sentir dor, como é que vai ser, como é que funciona tal coisa? Eu falei que eu li sua cartilha. Entendeu? Tá vendo? Essa é outra pergunta bem frequente. Dor é algo bem subjetivo. Tem um filme que foi terrível para anestesia, o nome do filme chama Awake, e é a história de um paciente que fica acordado durante a cirurgia. Hoje é cada vez mais raro. Eu falei no início que a gente tem monitor para tudo, inclusive um desses monitores é para ver atividade elétrica cerebral, e a gente sabe o grau da profundidade da anestesia. Dor é algo subjetivo. Eu posso ter uma dor, sentir uma dor muito grande, quando eu machuquei o dedo, você pode ter uma sensação 10 vezes pior. Mas o que a gente diz? Durante a anestesia, a gente faz medicações contínuas para dor. Essa medicação para dor, a gente faz o tempo todo para que o paciente não sinta dor lá no intraoperatório. Depois, no pós-operatório, a gente cria uma estratégia para que o paciente também continue sem dor. A gente faz medicação venosa, faz tudo, por isso que essa veia é feita o tempo todo. Claro, tem uns pacientes que logo depois da cirurgia, ele pode sentir um pouquinho mais de dor. Aí a gente acaba fazendo um pouquinho mais. Já outros não, acordam bem. Aqui mesmo, Ana está acabando de dizer para a gente aqui que não sentiu dor nenhuma. Então, dor é uma experiência subjetiva, mas a gente cria toda estratégia para que a gente faça que o paciente não sinta dor no pós-operatório. Dor é uma das piores sensações, dor e vômito e náusea no pós-operatório. Por isso que, assim, é uma experiência ruim. A gente tenta ao máximo que o paciente não tenha essa experiência durante o CRPA. Claro que tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior à dor, a disposição que eu digo assim, a experiência dele dolorosa pode ser mais intensa que os outros e também pode ter uma predisposição maior para vomitar. Zé, tem uma preocupação que as pessoas sempre têm quando sente dor e que escuta a palavra morfina. Eu tomei morfina. Qual a preocupação, ou qual o medo em ter ou não ter em usar morfina para você, anestesista? Morfina é um opioide, né? É um opioide de controle máximo, então não é uma medicação uma medicação de fácil acesso, né? É uma medicação onde as pessoas compram na farmácia, não é bem assim, mas não precisa ter medo não, feito de uma forma segura, tem alguns momentos, algumas intensidades de dor que a gente tem que fazer a morfina, é por isso que é feito no ambiente hospitalar, faz uma dose pequena, né? A morfina tem as contraindicações, inclusive uma da contraindicação dela é a possibilidade de dependência, mas é uma medicação extremamente segura, né? Então, assim, tem pacientes que sentem muita dor, às vezes no pós-operatório, a gente tenta. Hoje, meu irmão, que é também anestesista, que tem formação de dor, ele sempre fala para mim que a gente tem que combinar as medicações, né? Tem os anti-inflamatórios, tem os analgésicos, tem os opioides, a gente soma tudo isso para que seja feito dessa forma. Então, assim, a morfina dá para ser feita, é a medicação segura no ambiente hospitalar quando o paciente tem uma dor muito intensa. E lembrar também que tem pacientes que têm alergia a um grande número de anti-inflamatórios, a dipirona, e há outras medicações que você tem uma quantidade de medicação, poucas medicações para usar para dor. E a morfina é uma boa medicação para dor nesses pacientes. Nessa é uma situação que, né, que seria a melhor forma, a melhor hora de usar. Aí tem pacientes que têm uma contraindicação de usar até o anti-inflamatório. Né? Alguma disfunção renal, além da alergia, disfunção renal. Eu deixei para vocês, a gente falta
O Pouco seu som mais ficou de... baixo agora. Falta pouco mais, melhorou? Melhorou, deixa eu ver. Melhorou. Pronto. Pode dizer. A gente tem pouco mais de 5 minutos, talvez, mas eu deixei nessa parte Tem 5 final, minutos mais ou menos. que é a parte mais polêmica, a pior parte. Eu Hum. estou, no momento, qual o risco de eu ser da anestesia nesse momento que a gente vive hoje? O risco é muito baixo, viu, Léo? A gente já falou de tantos avanços, de tantas coisas aí. O risco hoje em dia é muito baixo, porque o paciente já chega bem triado lá para o centro cirúrgico, a gente tem monitor adequado, tem droga adequada. Eu sei que tem um medo dessa questão toda da anestesia, mas não precisa ter esse pavor todo, não, porque assim as coisas melhoraram bastante em relação a esse ponto, né? A Na gente tem verdade, eu hoje uma falo qualidade de especificamente, anestesia. Hã? hoje eu estou falando especificamente da situação que nós vivemos atual, da pandemia, do risco que eu tenho em pegar a Uhum. Covid sendo anestesiado ou ser anestesiado com Covid. Ou assim, as pessoas estão me perguntando muito em relação à questão do Covid, se faz ou não o procedimento, quando fazer o procedimento. Olha só, a gente já passou uma fase muito crítica da pandemia, então a gente já está no momento agora de começar a retornar, o CFM já está começando, a Anvisa começando os procedimentos cirúrgicos, mas, claro, a gente está tendo uma preocupação, né? A gente está triando os pacientes que já têm que já tiveram história de Covid, para que não faça os pacientes que estão ativos ainda com a doença, mas a gente trabalha em hospitais que estão extremamente... O grande legado desse Covid para o ambiente hospitalar foi justamente a segurança que vai ser implementada nos próximos meses, né? Você vê que hoje a gente já tinha um cuidado entre luvas, máscaras, cuidados de precaução, de contato, e a gente aumentou ainda muito mais para isso tudo. O que eu falo agora para os pacientes? Não estou dizendo para a gente relaxar as precauções que a gente está relacionado em relação ao Covid, mas talvez já seja um momento, principalmente os pacientes obesos, que tem uma longa jornada para se operar, que faz exame, que faz consulta, que faz avaliações com outro especialista, talvez já seja um momento para retornar, para que faça justamente esses procedimentos em relação à parte já da pandemia. Dentro do centro cirúrgico, a gente utiliza todo o parâmetro. Você já usava óculos, você já usava máscara adequada, luva. Claro que a gente aumentou ainda muito mais. Esse vai ser o maior legado do Covid nos ambientes E hospitalares. lembrando que Então, o talvez já risco, seja... Eu sei que tem muito paciente com medo ainda, receoso, mas eu acho que já é o momento da gente repensar esse retorno, porque a gente está preparado para esse retorno de forma cirúrgica. Nenhum cirurgião, nenhum anestesista, nenhum médico vai propor algo ao paciente que exponha ele a um risco maior, quando o benefício de se operar é muito grande. Então, é muito importante que o paciente se opere, porque a obesidade é uma bomba relógio, ele está consumindo a saúde dele. Ele está consumindo através de hipertensão, ele está consumindo através de diabetes, ele está consumindo através da doença cardiovascular. Então, assim, esse o ponto que a gente tem que fazer. Então, eu acho assim, quem está com dúvida, pode ir agora, porque vai fazer alguns exames a mais, alguns hospitais já estão pedindo, tem um hospital que eu trabalho mesmo na sexta-feira, ele está pedindo as sorologias para o Covid, então, em alguns casos, até essa fase inicial vai ser feita, mas é o que está acontecendo nesse ponto para cá. ótimo. E salientar que, na verdade, o grande risco é para quem está anestesiando, para quem vai entubar, para quem vai estubar e para quem vai Isso, manipular a via nós aérea. também estamos expostos, é por isso que a gente está todo mundo preparado. Cecília está dizendo que a gente só tem um minuto, né? Então vamos se despedir. Pronto. E lembrando que Hum. futuramente a gente vai estar no Hospital de Zé operando também. Aí um dos grandes sonhos meus é que faça cirurgia pelo SUS, principalmente no Roberto Santos. A gente hoje já tem condições de abraçar essa causa, e essa causa, os pacientes obesos sofrem muito, principalmente no Sistema Único de Saúde, e eu que já convivo com vocês e convivo com esses pacientes, então com certeza vai ser um maior prazer receber vocês, e quem mais vai ganhar vai ser a população. É uma Lembrando possibilidade que de tratamento sensacional para esses pacientes que têm uma qualidade de vida fenomenal. Se Deus quiser, a gente vai, deixa passar essa fase da pandemia agora, e para a fomos gente nós começar que aquele projeto e dar certo. e fizemos a primeira lava. Você Foi estava lá na exatamente, primeira até por cirurgia. vídeo lá, exatamente. Por vídeo. Zé, queria Viu? agradecer a sua presença, lembrar as pessoas que estão nos assistindo que na próxima terça-feira, doutor Ivaldo, doutora Jéssica estará falando sobre infertilidade e obesidade. Agradecer de novo a presença sua, a de todos, a paciência por ter estado Duas ordens. na live nessa hora e desejar uma boa semana,
se cuidem, fiquem com Deus. E se não precisar sair de casa, fique em casa. Se precisar, vamos trabalhar. Boa noite Um a abraço. todos. Salva o vídeo, viu, Léo? Mandaram você salvar o vídeo aí, viu? Vou salvar no IGTV. Pode deixar que Viu? tá salvo. Boa Um noite, abraço. André. Boa noite a todos.